O que você tem feito diante do que Jesus te mostra e te dá? O que você tem feito diante do que Jesus provê na sua vida? Eu não vou dizer retribuir, mas o que você tem contribuído com outras pessoas em prol de tudo que Jesus te dá e te proporciona de maravilhoso? Como você abençoa para honrar aquele que te abençoa? Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Clara e você está no canal Mensagens da Ana, um canal de transmissão do Evangelho, onde eu transmito as mensagens que o Senhor me envia e com base, claro, nas Escrituras Sagradas. A palavra que eu gostaria de refletir com você se encontra em Mateus 3, a partir do verso 1 até o verso 3. Mateus 3, do 1 ao 3. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, e ele veio com ele nasceu antes de Jesus de propósito, porque ele veio com um propósito, resumidamente, de preparar o caminho para a chegada do Messias. Então ele ia pregando sobre arrependimento, ele batizava as pessoas na água para que as pessoas se arrependessem dos pecados, mas antes disso, como disse o próprio João, depois disso, como disse o próprio João, viria aquele que batizaria as pessoas com o fogo do Espírito, e esse é Jesus, o Messias. Então João preparou o caminho para a chegada do Messias. E nós, e por isso que João dizia que ele cresça e eu diminua, porque João não era o foco, João Batista não era o foco, ele era aquele que preparava o caminho para Jesus trilhar. E nós, como cristãos, nós preparamos o caminho para Jesus também, de uma certa forma. Mas não é mais para ele vir como Messias, porque ele já veio. É para ele voltar. Assim como João Batista preparava o caminho para Jesus entrar em lugares que ele não tinha entrado, a gente prepara o caminho para Jesus entrar em lugares que ele não esteve fisicamente. Mas para Jesus entrar nesses lugares, como a sua casa, como o lugar em que você trabalha, como a sua faculdade, como o seu colégio, Jesus nunca esteve fisicamente como ser humano nesses lugares. Em Deus, como Deus, ele está em todos os lugares, mas como ser humano, não. Como ser humano, ele nunca esteve aqui no Brasil, por exemplo. Porém, nós estamos aqui. Então, nós temos o objetivo de preparar o caminho para ele. Ana Clara, como é que eu preparo o caminho para Jesus? A começar cumprindo seu propósito de vida, pregando o Evangelho, sendo um testemunho vivo para as outras pessoas, pregando o Evangelho de uma forma que as pessoas entendam. E como é que eu prego o Evangelho? Primeiro com as suas palavras, depois com as suas atitudes. Você tem que falar para as pessoas que Jesus as ama, mas é lógico que você tem que ser aquele que demonstra uma vida que vive de acordo com os princípios do Evangelho. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa perfeita, eu também não sou. Mas o tipo de coisa que você tem que ser é uma pessoa que ama os outros, sabe? Uma pessoa que vive em amor. O apóstolo Paulo vai dizer mais tarde que existe a fé, a esperança e o amor, mas o maior de tudo é o amor. Quando você vive o amor de Deus, quando você ajuda os necessitados e quando você prega para as pessoas o amor de Jesus, elas acreditam em você, porque você só está falando o que você já vive. Então, viva o amor de Jesus na sua escola, no seu trabalho, lógico, com cuidado, respeitando. Por que cuidado? Porque você tem que respeitar as pessoas, respeitar quem não quiser te ouvir, respeitar quem tiver opinião diferente, quem tiver crenças diferentes, mas respeite as pessoas, as ame, esteja ali para ajudar. Não estou falando que você tem que ser trouxa, mas ajude as pessoas, seja uma pessoa boa. E é lógico, siga os princípios do Evangelho, ame as pessoas, ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ame ao próximo como você ama você mesmo. Se você fizer isso, disso depende toda a lei e os profetas, segundo Jesus. Esses são os 2 maiores mandamentos, segundo Jesus.
Então faça isso, você já estará à frente de muitas pessoas e já estará agregando o mestre. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha te atingido, que toque o seu coração profundamente, que você viva uma vida transformadora para os outros e para você. Que a gente tem que abençoar os outros. E eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, compartilhasse o vídeo, curtisse e comentasse se não for demais. Beijo!